Não entristeçam o Espírito Santo. Shalom, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da manhã, mais um Café com Celeste. Hoje vamos aprender 5 atitudes que afastam nossa comunhão com Deus. Como reconhecer a voz do Espírito Santo. Leitura principal está lá no livro de Efésios 4, de 25 a 32. E o versículo-chave que eu gostaria de estudar com vocês hoje é que e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sejam muito bem-vindos a mais essa oração. Nos últimos estudos, nós aprendemos quem é o Espírito Santo. Aprendemos que ele habita em nós. Aprendemos que ele fala, ele guia, mas hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes não gostamos de ouvir. Vamos falar sobre aquilo que entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é Deus, mas ele é também uma pessoa e ele se entristece com o nosso comportamento. Pessoal, muitas pessoas desejam ouvir a voz de Deus, mas desejam sentir a sua presença também, desejam viver experiências profundas com Ele. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas alimentam atitudes que ferem sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E Paulo faz um alerta muito sério à igreja: não entristeçam o Espírito Santo. Amém? Já abriu a sua Bíblia em Efésios? Então, se já abriu sua Bíblia, vamos ler de 25 a 32. Versículo 25 a 32. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, aquele antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, olha só, eu queria falar sobre essa palavra torpe. Sabe, a tradução grego desse vocabulário significa podre, podre. Não sai da vossa boca a palavra podre, estragado, sabe, decadente. Gente, nesses textos a palavra torpe significa o linguajar corrupto, profano, detestável de uma pessoa diante de Deus, como palavras obscenas, caluniosas ou maldizentes. O ser humano pode cometer seus maiores erros ao falar por palavra por tirar essas palavras da sua boca. Por isso Deus exorta tantas vezes em sua palavra o cuidado que todos nós devemos ter com a nossa língua. Nossos diálogos não são uma oportunidade de levarmos ao outro a vida que recebemos do alto de Deus. Por isso não podemos desperdiçá-la com conversas inúteis, vazias e infames. Irmãos, diante disso não podemos nos esquecer do que está escrito, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. A Bíblia fala isso. Irmãos, não tira da vossa boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra podre. Amém? Importante esse estudo, gente, presta atenção.
sabe? Paulo fala sobre mentira, Paulo fala sobre ira, palavras corruptas, amargura, maldade, falta de perdão. E ele conclui dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. A igreja de Éfeso vivia uma sociedade profundamente marcada pelo paganismo, gente, pelo paganismo, sabe? Os pagãos. E, pessoal, muitos convertidos vieram de uma vida completamente distante dos princípios do Senhor. Paulo ensina que aceitar Jesus não significa apenas mudar uma religião, sabe? Sair do catolicismo para o evangelismo, não. Significa mudar de vida. Não tem nada a ver com religião. Mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar de forma de pensar e mudar também a forma de falar e a forma de tratar as pessoas, porque o evangelho não transforma apenas o destino eterno. Pessoal, transforma o nosso caráter, tá pegando a chave? O que significa entristecer o Espírito Santo Celeste? Explica. Essa expressão é profundamente importante, gente. Ela nos mostra que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força impessoal, ele é uma pessoa, ele ama, ele consola, ele ensina, ele guia, ele direciona, ele dá sabedoria e ele também se entristece. Irmãos, quando escolhemos caminhos, sabe, contrários à vontade de Deus, o Espírito Santo continua conosco, mas sua ação encontra resistência em nosso coração. Por isso, Paulo faz esse alerta. Pegou a chave? 5 lições. Primeira lição: a mentira entristece o Espírito Santo. Para de mentir, você que mente. Efésios 4:25. Por isso, deixem a mentira e falem a verdade. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Mentira não combina com a natureza de Deus, pegou? Nem sempre a mentira aparece em grandes coisas, sabe? Às vezes aparece em pequenas omissões, em aparências, em máscaras, em falsidade que tentamos justificar sempre. Deus procura a verdade no íntimo, pessoal. A comunhão profunda com Deus, ela exige sinceridade da nossa parte. Primeiro diante de Deus e depois diante das pessoas. Segunda lição: a falta de perdão intoxica a alma. Eita, você precisa desintoxicar essa alma. Efésios 4:31-32 fala. Paulo menciona amargura, ira, raiva, gritos, maledicência, maldade. Essas coisas não permanecem apenas na mente, elas adoecem a alma. E muitas pessoas continuam presas ao passado, porque nunca entregaram suas feridas para Deus. Já é momento, já é tempo. Perdoar não significa dizer que aquilo foi certo. Perdoar significa entregar a justiça nas mãos de Deus. E enquanto carregamos amargura, carregamos um peso que Deus nunca pediu para carregarmos. Pegou a chave? Terceira lição: as palavras revelam o estado do coração. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras podem curar, palavras podem destruir, palavras podem levantar alguém, e palavras também podem esmagar alguém. Aquilo que sai da nossa boca revela aquilo que ocupa o nosso coração. Revela também quem não somos, sabe? Quem anda cheio de espírito produz palavras que edificam outras vidas, não que destruem. Quem alimenta ressentimentos produz palavras que ferem. Por isso precisamos vigiar a nossa língua, o nosso pensamento, tudo que sai da boca. Irmãos, lição número 4: pecados tolerados diminuem a sensibilidade espiritual. Tá pegando? Uma das estratégias mais perigosas do inimigo não é levar alguém a abandonar Deus de uma vez, sabe? É fazer a pessoa se acostumar com aquilo que Deus já confrontou. Pouco a pouco, sem perceber, a consciência vai ficando menos sensível, a oração vai ficar mais fria, a leitura da palavra vai ficando mais rara ou então nunca, a intimidade vai diminuindo, pessoal. Por isso precisamos viver em arrependimento constante e não perfeição, sabe? Mas arrependimento. Escreve no comentário arrependimento. E antes da quinta lição, se esta palavra está edificando a tua vida, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem, deixe seu pedido de oração, escreva nos comentários: Espírito Santo, mantém meu coração sensível à tua voz. Amém? Quinta lição: a obediência preserva a intimidade com Deus. Quanto mais obedecemos, mais discernimos. Quanto mais discernimos, mais crescemos. Quanto mais crescemos, mais conhecemos
um coração de Deus. Disse Jesus, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência não é um peso, pessoal, é uma demonstração de amor, é um caminho de identidade, de intimidade e de identidade, sabe? Porque obedecemos a Deus, estamos nos apropriando da nossa identidade de filhos. Filho obedece ao Pai. Irmãos, é uma resposta à graça que recebemos. E olha a gole da Celeste tremendo hoje. Toma esse gole comigo. Toma enquanto tá quente. O Espírito Santo não procura pessoas perfeitas. Celeste é cheio de defeitos, gente. Procura pessoas quebrantadas, pessoas humildes, ensináveis, abertas a aprender, pessoas que erram, mas se arrependam, pessoas que caem, mas se levantam, não ficam no chão, porque no chão é o lugar do capeta, nós pisamos sobre ele, temos autoridade sobre ele, piso na cabeça dele com meus pés, pessoas que desejam continuar caminhando com Deus. O desafio diria, existe em alguma área da sua vida que está entristecendo o teu espírito? Que está entristecendo o teu espírito? Irmão, se você tem essa área, coloque diante de Deus. E quando Ele mostrar, não fuja, não justifica, não adie para depois. Entregue, se arrependa e permita que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado. Amém? Vamos orar, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos e netinhos. Obrigado por tudo, Pai, pelos meus irmãos e meus pais. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco eles debaixo da cobertura do Teu sangue. Toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela, minha vida, meus pertences, tudo debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Peço perdão dos meus pecados, Pai. Em nome de Jesus, coloco diante de Ti todo o peso, toda a frustração, toda a preocupação. Em nome de Jesus, todo o medo, Pai. Nesta manhã nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo dom da vida, por mais esse amanhecer. Obrigado porque apesar das nossas falhas, o Senhor continua nos amando. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova cada manhã. Obrigado porque o sangue de Jesus continua tendo poder para nos limpar, restaurar e renovar. Pai, hoje fomos confrontados pela Tua palavra, uma palavra séria, uma palavra profunda, uma palavra que examina nosso coração. E o Senhor nos alerta, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã nós não queremos apenas ouvir essa palavra, queremos permitir que ela transforme a nossa vida. Espírito Santo, sonda-nos, examina-nos, revela aquilo que está escondido, mostra aquilo que está no oculto, que ainda precisa ser tratado, mostra aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de nós, mostra aquilo que ainda não está alinhado com a vontade do Senhor. Conforme Salmo 139, 23, 4 fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Pai, muitas vezes enxergamos os erros dos outros com facilidade, mas temos dificuldades para enxergar os nossos próprios erros. Por isso hoje pedimos, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a dureza de coração, tira toda a resistência à correção. Pai querido, nos dá um coração ensinável, um coração quebrantado, coração humilde diante da Tua presença. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que alimentamos pensamentos que não Te agradam. Perdoa-nos pelas vezes em que falamos palavras que feriam pessoais, Pai. Senhor, feriam nossos amigos. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que guardamos mágoa, rancor, falta de perdão, ódio, pelas vezes em que alimentamos ressentimentos, pelas vezes em que escolhemos a nossa vontade em vez da Tua, Pai. Nos perdoa também, Senhor, pelas vezes em que resistimos à voz do Espírito Santo, em que ignoramos os Teus direcionamentos. Pai querido, se existe amargura em nosso coração, remove, Senhor, remove todo o ressentimento, todo orgulho, toda rebeldia. Senhor, tudo que entristece o Teu Espírito, nós colocamos tudo diante da cruz, diante do Teu altar, Senhor, em nome de Jesus, diante de Cristo Jesus, porque não queremos viver longe da Tua presença, queremos, Senhor, estar na Tua presença constantemente, não queremos perder sensibilidade espiritual, e nem nos acostumar com aquilo que te entristece, queremos viver perto de Ti, viver
em uma comunhão profunda contigo e viver guiados pelo teu Espírito, conforme Efésios 4:32, antes sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutualmente, assim como Deus vos perdoa também, Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, a liberar perdão, a abandonar pesos que carregamos há anos, Pai. Pai, nos ajuda a entregar nas tuas mãos feridas do passado, a confiar que o Senhor é justo. Ajuda-nos a descansar na tua soberania. Senhor, visita os lares nessa manhã, visita meus filhos, meus pais, meus irmãos, visita cada membro da minha família, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, visita os meus tios e tias, primos e primas, amigos, pastores. Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita o seu relacionamento entre pais e filhos, visita aqueles que estão afastados de família, visita aqueles que carregam dores emocionais profundas. Coloco diante de ti todo o peso que meus filhos podem estar carregando, todo o projeto que eles têm, os sonhos do coração deles. Pai querido, onde existe alguma divisão, derrama, Senhor, a reconciliação. Pai querido, derrama amor onde há frieza, derrama humildade onde há orgulho, derrama cura onde há ferida, doenças, Pai. Pai, nós te apresentamos cada filho, cada neto, Senhor, cada familiar. Guarda-os, protege-os, dirige seus passos, livra-os do mal, dos vícios, das más companhias, livra-os das armadilhas do inimigo. E conforme a tua palavra fala em Isaías 54:3, todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Nós declaramos essa promessa sobre nossa família. Visita também os enfermos, visita os hospitais, visita os médicos, visita todos os corpos medicais, Pai. Visita os que estão cansados e sobrecarregados. Tua palavra fala em Jeremias 30:17, eu restaurarei a tua saúde e sararei as feridas. Pai, derrama cura, derrama força, derrama esperança, derrama renovação e nos fortalece. Fortalece nossa estrutura, fortalece nossa fé, levanta os abatidos, cansados. Senhor, nós oramos pela tua igreja, pelos pastores, missionários, evangelistas, intercessores, pelos que trabalham pelo reino. Guarda-nos, fortalece-nos, renova-nos. Oro também pelas nações, pelo Israel, por Jerusalém, e apresento cada pedido de oração que chegou ao meu canal, Pai. Senhor, não permita que nos acostumamos com o pecado, não permita que endureçamos o coração, mas ajuda-nos a viver em arrependimento, humildade e obediência, que possamos terminar esse dia mais perto de Ti do que começamos agora, e que em tudo a nossa vida glorifique o Teu nome. Nós entregamos esse dia, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, e declaramos, queremos viver de maneira que honre a presença do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Glória celeste, para terminar, o Espírito Santo não se afasta de quem luta para obedecer. Ele fortalece, Ele corrige, Ele consola, Ele transforma aqueles que mantêm um coração humilde diante do Senhor. Que Deus te abençoe tremendamente, que Deus te guarda a nossa casa, a nossa família. Eu coloco toda a minha parentela diante do Senhor, debaixo do seu esconderijo, da cobertura do sangue de Jesus. Eu entrego, Senhor, toda a luta, tudo que eu estou enfrentando, eu entrego aos pés da cruz. Compartilhe esse vídeo, edifica outras vidas, apoie esse ministério e vamos crescer juntos. Amém? Deus te abençoe. Pega essa chave.